Bom, olá. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar sobre a diferença de potencial entre dois fios, supondo que dois fios, certo? Separados numa distância de adesão entre eles. Estou desenhando aqui para vocês verem, certo? Qual que é a diferença de potencial entre esses dois fios? Supondo que um está carregado com uma carga positiva e o outro com uma carga negativa. Porém, levando em conta o efeito pelicular deste fio. Como assim efeito pelicular? Concordam comigo que se esse fio tiver com carga positiva e esse fio com carga negativa, as cargas positivas elas vão tender, como é um fio condutor, as cargas positivas vão tender a se aproximar mais do lado direito dele, devido à existência de cargas negativas mais concentradas no lado esquerdo. E a mesma coisa é verdade para isso. Positivas não se deslocam no fio, né? Tá querendo dizer só que os elétrons na verdade estão indo para o lado esquerdo, mas vamos supor, só para pensar, que as cargas positivas se deslocam para a direita, ok? Mas isso não existe de verdade, né? Pra vocês entenderem. Beleza. Entre esses fios, e além disso, qual é a capacitância entre esses fios? Lembrando que a definição de capacitor é a carga acumulada devido a uma diferença de potencial. Então, se eu descobrir a diferença de potencial, fica fácil calcular o capacitor. Por isso que vai ser trivial, depois de calcular a diferença de potencial, isso aqui vai ser trivial. Então vamos lá. Então nós temos um fio, onde o seu centro está separado a uma distância de adesão, e ele tem um raio Rzinho. O fio tem um raio Rzinho. Os dois fios têm o mesmo raio, vamos supor isso. Poderia fazer mais genérico, mas o trabalho seria um pouco mais trabalhoso, mas seria fácil, acredito que seria relativamente parecido fazer. Mas vamos fazer pelo mesmo raio. Ok? Então a gente aplica uma diferença de potencial entre esses dois fios, vai surgir carga positiva aqui, carga negativa aqui, ok? Porque aqui é o lado positivo do potencial. Ok. Primeiramente, vamos calcular qual que é o potencial no espaço, considerando a existência de apenas um fio. Vamos ignorar a existência do outro, ok? Vocês vão entender por que eu vou fazer isso. Então, a gente usa a nossa querida lei de Gauss, e calcula o campo elétrico. Como que a gente vai fazer isso? A lei de Gauss é fácil, né? A gente tem um fio cilíndrico, qual que é uma superfície gaussiana interessante? Um próprio cilindro. Certo? Um próprio cilindro. Essa é a nossa superfície gaussiana. Com um raio, sei lá, um raio xzinho, sei lá, rzinho. Vamos lá. Só que não é o mesmo raio do fio, né? Esse raio eu vou aumentando, diminuindo conforme eu quero calcular o campo naquele ponto. Então, eu sei que pela lei de Gauss, a integral do fluxo elétrico tem que ser proporcional à carga envelopada. Ok. Pela simetria do problema, a gente sabe que o campo elétrico na superfície lateral do cilindro, ela é paralela à normal da superfície. E não existe, se a gente considerar um fio suficientemente grande, não existe campo elétrico, ou muito pouco campo elétrico, que a gente pode aproximar para zero. Campo elétrico atravessando. Beleza. E supondo pela simetria do problema também que o campo elétrico é constante em torno dessa superfície cilíndrica. Então o campo elétrico sai para fora da integral e ele é paralelo à normal da superfície. Então o produto 2, certo? Porque eles são paralelos. O cosseno de θ entre eles é 1. Isso aqui talvez esteja perdendo muito tempo com isso, mas vamos fazer aqui. Porque esse aqui é eletromagnético, né? Então, E para fora, tamanho da superfície lateral, que é 2πr vezes o comprimento deste cilindro. Igual a carga envelopada sobre Epsilon. Isolando o E e passando para a forma vetorial, a gente tem que o campo elétrico
é Q sobre 2πεl dividido pela distância que eu estou olhando vezes o versor R, ou seja, aponta para a direção de R, ok? Mas o nosso objetivo é calcular o potencial. A gente sabe que a diferença de potencial é, certo? A diferença de potencial é a integral de menos E dl. Então, aplico essa fórmula. Foi o que eu fiz aqui. De um ponto A até um ponto B. Não estou definindo os pontos genéricos por enquanto. Depois eu penso nos limites de integração, genericamente falando. Então, substituo o nosso campo elétrico. Como, novamente, o campo elétrico é paralelo ao caminho deslocado, porque qual que é o caminho que eu estou fazendo? Eu estou com o meu fio aqui, certo? Eu estou olhando de frente aqui para o fio. Eu estou deslocando nesse sentido, certo? Paralelo ao campo elétrico, porque o campo elétrico do fio positivo sai para cá e o do fio negativo entra assim. Né? Então eu estou fazendo esse caminho. Num ponto A até o ponto B. Então, essa integral substitui o campo elétrico. Fantástico. Substituo dl por dr, porque o dl é igual a dr. As constantes passam para fora, fica aqui uma integral de dr sobre r. Isso aqui é igual a ln do módulo de r, certo? Então substituo. Lembrando que tem o sinal negativo aqui. E eu sei que isso aqui é a diferença de potencial entre A e B. Eu escolho, por conveniência, que o potencial em B é zero. Estou definindo que o potencial em B é zero. Não sei onde fica o ponto B ainda, mas vou definir. É zero. Depois eu penso nisso. Ok. Então defini que ele é zero. Lembre-se que o potencial eu posso definir o ponto zero dele. O que importa para mim é a diferença de potencial sempre. Por isso que eu estou definindo VB igual a zero. Só para facilitar um pouco. Então substituo, fica ln de A menos ln de B. Ln de A menos ln de B aplicando a propriedade do logaritmo vira uma razão. Como VB é zero, a diferença de potencial é simplesmente V. Ok. Essa é a diferença de potencial entre dois pontos. Legal. Agora, coloco os dois fios juntos. Beleza. E por superposição, eu sei que o potencial no espaço, em algum determinado ponto, por exemplo, este ponto aqui, que está a uma distância a mais, do primeiro fio do ponto. Esse aqui está a uma distância a menos do fio positivo, então essa distância aqui é menos. Então eu simplesmente aplico a fórmula para cada um dos dois. Então fica V mais V menos. Esse aqui é o potencial do fio positivo, que é o fio da esquerda. Esse é o fio positivo. Mais o potencial do fio da direita, que é o negativo. Substituindo na equação, eu sei que A eu vou substituir por A mais. Eu sei que e no fio negativo, eu sei que Q é negativo, então eu troco o sinal. Por isso que apareceu um mais aqui. Substituo por A menos a distância. Legal. Aqui eu consigo botar o Q sobre 2πεz em evidência, certo? Então eu consigo botar o Q sobre 2πεl. O Q sobre. O Q sobre 2πεl em evidência fica ln de A menos sobre B menos ln de A mais. Nossa, ficou feia a letra, né? Estou num lugar bem ruim para escrever aqui agora. Mas dá para entender, certo? Fazendo a propriedade do logaritmo, isso aqui vira uma divisão, B corta com B, fica A menos sobre A mais. E quanto vale a menos? Ora, se esse ponto aqui está num ponto, eu defini a menos, isso está num ponto x, y, a menos é a hipotenusa desse retângulo aqui, que é Δx ao quadrado, esse Δx ao quadrado aqui,
certo? Que é a mais menos x. Deixa eu ver onde eu coloquei isso. Peraí, não é a mais menos x, estou confundindo. Se a distância entre os pontos... Ah, uma coisa antes de a gente definir o que é menos e a mais, certo? Eu falei que B, o ponto B é onde tem potencial zero, concorda comigo? Ok. Então, para facilitar o problema, eu preciso definir um ponto tem uma distância igual para os dois fios, ok? Então eu vou definir que o meu ponto B, nessa minha equação aqui, é o centro do meu sistema de coordenadas xy, ok? Por conveniência, estou definindo que esse ponto tem potencial zero, ou seja, o potencial em 0, 0 vale zero. Okay? Esse é o ponto B, então. Beleza, isso é importante. Definir esse ponto como potencial zero. Ok. Beleza. Por isso que no momento que eu faço isso aqui, se corta, porque os B's são o mesmo. É por isso que eu defini o mesmo ponto, entendeu? Fez sentido. Por isso que eu defini o ponto B o mesmo para os dois. Teria que ser isso. O potencial tem que ser zero no mesmo ponto para os dois fios, né? Então, defini o ponto B no meio, porque além de ser o mesmo ponto, o tamanho B para os dois fios é o mesmo. Então, vai cortar. Por isso mesmo. Qual outro ponto eu poderia definir o ponto B? Em todo ponto que é na mesma distância, ou seja, em todo o eixo y eu poderia definir o meu ponto B. Por conveniência, definir o centro. Espero que tenha feito sentido isso. Então, eu sei que a menos é delta y ao quadrado mais delta x ao quadrado, mas eu sei que delta x é d sobre 2 menos x. Então tá aqui, d sobre 2 menos x. Não importa a ordem porque eu estou levando ao quadrado. Mais y menos zero, que é essa distância até aqui, né? Beleza. A mesma coisa para mais. É essa distância, que é d sobre 2, mais x ao quadrado, mais delta y ao quadrado, raiz. É a hipotenusa. Então, substituo na minha equação. O meu potencial fica com essa cara. Substituo a menos e o a mais. Qual? Pela propriedade do logaritmo, eu sei que a raiz é a mesma coisa de eu substituir toda essa raiz, eu substituo por 1 meio. E por 1 meio, né? Raiz é igual a elevado a meio. Passo multiplicando aqui fora. Propriedade de logaritmo. Fica 1/4. Ok. Então, esse é o potencial no espaço, mas considerando que um fio não afeta o outro. Nós não solucionamos o problema do efeito pelicular ainda. Não afeta o outro. Ok. Como que a gente soluciona isso? Deixa eu ver se tem alguma coisa pro lado aqui. Não. Vamos, então, ver como que se comportam as superfícies equipotenciais do espaço. Como que eu faço isso? A superfície equipotencial são superfícies em que o potencial é constante. Então eu igualo esse V a uma constante. Eu igualo esse cara aqui a uma constante, certo? Mas tudo isso aqui é uma constante também. Então o que precisa ser constante é o que está dentro do ln. Então eu igualo esse cara aqui a uma constante também. Eu vou igualar a k, certo? É uma constante k. E aqui está essa definição. Agora eu trabalho. Eu tenho que ver como que se comporta essa superfície. Então eu tento deixar numa cara que eu consiga desenhar. Então, passo esse cara multiplicando e faço o produto notável. X quadrado menos x quadrado, y quadrado mais x quadrado primeiro, menos 2 vezes x vezes d sobre 2, dá xd, mais o quadrado do segundo. Isso dá igual a k vezes y quadrado, mais k vezes o produto notável desse cara. X quadrado mais kx, d, nananana. Ok, com essa cara. Coloco em evidência tudo que tem y quadrado num lado, então eu passo esse cara para cá,
passo esse cara para cá, boto o y quadrado em evidência, boto o x quadrado em evidência, boto o que tem x em evidência também, que tem aqui, passo para cá, então fica menos xd, só que multiplica por 1, esse cara também é negativo, né? Então fica mais 1, porque ele passa para o outro lado negativo positivo. E a constante também eu coloco em evidência o d quadrado sobre 4 da constante, que tem aqui e tem aqui. Ficou com essa cara aqui. Tá começando a aparecer algo que eu conheço. O que eu faço agora? Divido tudo por 1 menos k. Divido tudo por 1 menos k, supondo que 1 menos k é diferente de 0, né? Se 1 menos k é diferente de 0, posso fazer isso. Uhum. E agora, divide tudo, ficou com essa cara aqui. Ah, por que tá clicando? Essa cara começou a apagar as coisas aqui, né? Fiquei triste. Beleza. Ok, foi com essa cara. Agora eu completo o quadrado do x. Ou seja, eu percebo que isso aqui é x quadrado mais 2 vezes x vezes o segundo termo mais o segundo ao quadrado, talvez, isso aqui, né? Então, quanto que eu... Então, se esse cara é o primeiro termo, certo? Quanto que, se eu fizer, eu sei que o segundo termo do produto notável tem que ser 2 vezes x vezes o segundo termo, que eu vou chamar aqui rapidinho de alfa. Eu sei que tudo isso aqui tem que ser esse termo aqui. X d k mais 1, 1 menos k. 1 menos k. Então, o meu alfa, que é o segundo termo do produto notável, corto x com x. Alfa é tudo isso aqui sobre 2. Então, eu coloco ele aqui. Porém, quando eu fiz isso, eu acrescentei na minha equação, quando eu completei quadrado, eu acrescentei nessa equação esse termo ao quadrado, certo? Então eu sou obrigado a somar aqui um mais d quadrado sobre 4, 1 mais k quadrado, dividido por 1 menos k quadrado, certo? Só que já tinha aqui um d quadrado sobre 4, então bota evidência d quadrado sobre 4, fica 1 menos todo esse termo aqui, ok? Você pode fazer esse quadrado menos 2 vezes esse, mais esse ao quadrado, mais esse cara aqui, você vai perceber que vai voltar a ser esse termo aqui, tá? Faz isso aí para depois, se você não acredita em mim. Isso tudo igual a zero. Passo. Passo. Isso. Passo essa conta aqui, ok? Essa conta aqui dentro. Eu percebo que toda essa conta aqui dentro tem que dar menos 4k sobre 1 menos k ao quadrado. E passo para o outro lado. E eu percebo que isso aqui, ignora essa parte do lado aqui por enquanto, eu percebo que isso aqui é a equação de uma circunferência com centro em y igual a zero, x igual a esse valor aqui, e esse aqui é o raio ao quadrado da circunferência. Ok? Por questão de conveniência, eu vou chamar o centro do meu círculo como desenho sobre 2, ok? É meio óbvio que eu chamei por desenho sobre 2, né? Porque isso aqui é adesão sobre 2, isso aqui tem que ser uma distância sobre 2 também. Provavelmente, né? Então eu vou deixar sobre desenho sobre 2. Ok. Ok. Ok, então, ok. Beleza, agora vamos olhar para esse canto lá que eu mandei a gente ignorar, mas a gente vai olhar agora. A gente vai olhar para ele agora. Então, eu vou pegar... Eu vou olhando para cá antes de fazer essa conta de volta aqui agora, tá? Eu tô aqui de volta. Eu passo para o outro lado, fica negativo, ok?
e faço a distributiva. Esse d quadrado sobre quadrado é a mesma coisa que d sobre 2 tudo ao quadrado. Beleza. Fazendo isso, eu observo que esse termo aqui é a mesma coisa que dzinho sobre 2, que é esse termo aqui, ao quadrado. Realmente, né? D sobre 2, 1 mais k, né? Então, todo esse termo aqui é a mesma coisa. Como tem um menos na frente, eu posso trocar a ordem de d sobre 2 quadrado menos d sobre 2 quadrado. Porém, tudo que está nesse outro lado tem que ser o raio ao quadrado. Ok? Então, eu faço igual tudo isso aqui ao raio ao quadrado. Porque eu percebo que o que tem então lá direito é raio ao quadrado. É o raio da nossa circunferência. É, superfície aqui é potencial. Então, eu chego nessa equaçãozinha aqui. Que vai ser importante para frente, tá? Essa equação é importante. Ou posso ficar deixando nessa forma aqui também, tá? Mas ok. Então, eu desenhei a nossa superfície aqui potencial aqui. Vamos pensar no caso do fio esquerdo primeiro, que é o fio positivo. Como que eu sei que realmente está certo? Porque quando K é maior que 1, certo? Porque quando K é maior que 1, cadê a nossa superfície? Quando K é maior que 1, quer dizer que tudo que está dentro da ln é maior que 1. E a ln de coisas maiores que 1 é positivo. Portanto, o nosso potencial é positivo. Portanto, estamos do lado esquerdo do nosso sistema, porque pela simetria do problema, né? Como aqui é o potencial zero que a gente definiu, a partir desse ponto tem que começar a ficar positivo aqui, né? Pensando fisicamente falando, né? E aqui tem que ficar negativo o potencial. Então, mais perto do fio negativo. Perceba também que quando eu coloco y e x igual a zero, y igual a zero e x igual a zero, vai ficar ln de 1, porque vai ficar 0, 0, d sobre 2 sobre d sobre 2 dá ln de 1, que é zero. Realmente, o potencial no centro é zero, como a gente definiu, tá certo. Mas ok. Não é o caso, é só para começar a encaixar as coisas. Mas beleza. Então eu percebo que o nosso círculo que a gente definiu, esse aqui é o nosso fio original, o nosso fio que gerou esse campo, esse potencial, okay? O vermelho. O verde é a superfície aqui potencial. Ok. Que tem um centro em d sobre 2, 1 mais k, 1 menos k, certo? Que está aqui. E um raio que vale a raiz desse cara aqui, né? Que é a raiz desse cara que é a raiz de d. Não, é d raiz de k. D raiz de k. 1 menos k, né? Esse é o raio. Que é a raiz desse termo aqui, né? E perceba que essas superfícies aqui potenciais não ficam em cima do fio. Isso é um problema, porque a gente sabe que em um condutor, o potencial tem que ser o mesmo no seu contorno. Porque se isso não fosse verdade, existir correntes. E a gente sabe que não tem corrente. Então isso é prova que o potencial tem que ser constante em torno dessa superfície. Mas como que eu sei que não consigo? Porque vamos tentar. A gente sabe que para esse cara satisfazer, a gente sabe que o seu centro tem que estar exatamente em d sobre 2. Então a gente iguala esse centro com d sobre 2. Beleza. Igualamos, corta. Fica 1 mais k, 1 menos k igual a 1. O único jeito disso aqui ser verdade é se eu passar multiplicando ali com 1, né? Fica 1 menos k. 1 corta com 1. K tem que ser igual a menos k. O que significa que k só pode ser 0. Tá, mas se k igual a 0, se k igual a 0, quer dizer que o nosso raio, que vale isso aqui, é 0. Portanto, é um ponto. Certo? O raio é 0.
É um ponto. Então, se eu tiver um círculo, uma superfície equipotencial, é um ponto aqui. Isso é um problema, né? Não consigo colocar uma superfície equipotencial em cima do nosso fio. Como que a gente conserta isso? Quer dizer que tá algo errado. Então, a gente pode fazer um chuncho. Não vou falar que é um chuncho, mas é um jeito de pensar assim. Vocês vão entender. E se E se eu pensar que meu fio é esse troço verde aqui, esse círculo verde? Se eu colocar o meu fio, eu esqueço o vermelho agora. Coloco o meu fio eu suponho que esse aqui é meu fio, o verde. Se eu supor que o meu fio está aqui, eu satisfaço o problema da superfície equipotencial, porque agora está em cima da superfície equipotencial. Ok? Aqui é o meu centro, que eu estou chamando de centro de massa, e esse ponto original aqui eu vou chamar de um cinto de carga, é onde a carga está mais ou menos acumulada ali. Ok? Interessante, né? Então, vocês percebem isso? Que se eu colocar o meu fio aqui, eu não altero o sistema. Porque se meu fio estiver aqui, nessa superfície equipotencial, realmente está satisfazendo o problema. Porque o meu fio tem que ser uma superfície equipotencial. E o seu centro de massa fica no meio, e meu centro de carga, entre aspas, ok? Tem que estar nessa posição, o centro de carga do fio. Em d sobre 2, 1 mais k, 1 menos k. Se meu centro de carga estiver nessa posição, e o meu fio nessa posição, eu não altero o potencial no espaço. Então, o novo problema é satisfazer. Qual que é o meu problema para calcular, então, a diferença de potencial entre os dois fios? É calcular qual é a diferença de potencial entre esse verde e esse verde simétrico aqui, que é verde também. Entre esses dois fios que eu substituí no mesmo lugar de uma superfície equipotencial. Faz sentido isso que eu estou querendo dizer? Espero que tenha fazendo sentido aqui. É meio confuso, mas dá pra entender. Acho que dá pra entender. Qualquer coisa deixa nos comentários aí. Então, eu substituo no lugar de uma superfície potencial, eu coloco o meu fio. Fazendo isso, eu não altero, eu não altero o potencial no espaço, desde que a carga desse fio esteja centralizada mais ou menos aqui, ok? Uma espécie de centro de carga. Perceba que realmente a carga está se deslocando para a direita, né? Como a gente estava pensando. A carga está começando a se acumular cada vez mais na direita. Okay? No caso aqui vai ser na esquerda. Beleza. Então, meu centro de massa fica na posição menos Dzinho sobre 2, porque estão no lado negativo. Tem que ser igual a esse cara aqui. Meu centro de carga igual a D sobre 2. O que eu posso fazer aqui? Eu posso substituir, eu posso isolar o menos D a partir daqui, e daí eu passo esse cara multiplicando aqui, obtenho isso, coloco K em evidência, acho o valor de K, certo? Acho o valor de K, isolando K nesse problema, daí eu multiplico em cima e embaixo por D mais D sobre 2 ao quadrado, D mais D sobre 2 ao quadrado. Fazendo isso, eu obtenho, porque é o quadrado, esse 2, porque D vai ter um 2 passando, multiplicando aqui, que aqui vai ficar sobre 2, aqui sobre 2, aqui vai ficar sobre 2, sobre 2, por causa do quadrado. Então vai ficar todo esse termo ao quadrado, porque é o mesmo. Então vai ficar aqui, todo esse termo ao quadrado, dividido pelo quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, porque essa aqui é A menos B sobre vezes A mais B. Isso aqui é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Ok. E eu percebo isso, que isso aqui, que isso, esse termo aqui, é esse termo aqui, ó. Por isso que eu tava brincando lá no começo, aquela hora, ó. Mesmo termo. Mesmo termo.
E ele vale raio ao quadrado. Ok. Então substituo por raio ao quadrado. E eu também sei que d sobre 2 é a raiz desse termo aqui, né? Então eu substituo também por esse cara. Substituir. Ficou essa equaçãozinha aqui, então, né? Substituindo, ficou essa equação. Ah, o que é o Dzinho? Que eu estou mexendo aqui? O Dzinho, então... Lembra porque eu substituí esse cara aqui? Eu estou falando que esse cara aqui é igual a Dzinho sobre 2, né? Agora vocês entendendo por quê. Porque agora o Dzinho... Isso aqui é Dzinho sobre 2? Dzinho é a minha nova distância entre os centros dos fios, né? Não é mais Dzão, é Dzinho. Dzão é a distância entre os centros de cargas de cada fio. Dzinho é a distância entre o centro de massa de cada fio. Entenderam a diferença? Beleza, então eu descobri, fazendo isso, que o meu K tem que valer isso aqui na superfície do fio. Certo? Porque eu estou calculando o K nessa superfície aqui potencial, que agora está no fio. Por que eu estou calculando o K nessa superfície potencial? Porque eu sei que o potencial é Ln de K. É uma constante vezes Ln de K. Então, para eu fazer a diferença de potencial, basta eu calcular quanto vale o K nessa superfície e o K nessa superfície. Porque se eu calcular quanto vale o K em cada uma dessas superfícies, eu tenho o potencial em cada uma das superfícies desses novos fios que a gente colocou. Beleza. Então a gente fez isso, calculou o K, a gente descobriu que o K na superfície positiva vale isso aqui. Ok? Beleza, então a diferença de potencial entre cada um dos fios é o V do fio positivo, certo? Menos o V do fio negativo. Mas pela simetria desse problema, a gente percebe que o V do fio negativo tem que ser igual a menos o V do fio positivo, pela simetria do problema, certo? Então substituo aqui, fica mais duas vezes o V do fio positivo, que é igual a mais duas vezes, substituo na equação que a gente tem aqui, que 4πε0 é ln de K, só que é o K na superfície, certo? É o que a gente descobriu, que é o K na superfície, exatamente, é o que a gente descobriu ali. E daí eu corto, 2, e eu passo esse meio de volta para dentro do ln, ok? Quando eu passo o meio de volta, aqui vira uma raiz. Ok. Então eu tenho que fazer a raiz desse termo aqui, que eu provavelmente fiz ali embaixo. Aqui está a raiz desse termo aqui. Vamos fazer aqui só para mostrar como que fica. A raiz desse termo, mata o quadrado. Mata o quadrado. Fácil, né? Legal. E daí eu passo o R dividindo aqui. Então aqui vai ficar aparecer um R. E aqui vai aparecer um R. Se eu passar esse 1 sobre R para dentro da raiz, ele passa como R quadrado. Então vai dividir aqui sobre R quadrado. Sobre R quadrado. Aqui fica 1, aqui fica D sobre 2R tudo ao quadrado. Então fica assim. E olha que interessante. Todo esse termo aqui. Todo esse termo aqui. Todo esse termo aqui. É igual a arco cosseno hiperbólico de D sobre 2R. E você vai falar, mas Gabriel, como assim? Como assim? Como você sabe que isso é arco cosseno de D sobre, R, D sobre 2R? Horas. Tá na Wikipedia. Ó. Aqui, ó. Arco cosseno hiperbólico de x é x mais raiz de x quadrado menos 1. Tadã! Logo, eu substituo tudo isso aqui por arco cosseno hiperbólico de D sobre 2R. Portanto, a diferença de potencial nos fios, a diferença de potencial
é que é o nosso objetivo aqui, né? É Q sobre pi epsilon L, esse epsilon é epsilon no meio, né? Vezes arco. Um lugar ruim de escrever aqui. Então me perdoem. Arco cosseno hiperbólico de D sobre 2E. Então essa é a diferença de potencial entre os dois fios. O que é diferente do... levando em conta o efeito pelicular. Que é diferente do resultado considerando que um fio não interfere no outro. Considerando que o nosso fio, que a nossa superfície aqui potencial está aqui, eu estou levando em conta o efeito pelicular. E a capacitância, basta eu fazer Q sobre ΔV. Substituindo, temos esta equaçãozinha aqui. Então, descobrimos a diferença de potencial e a capacitância entre dois fios, levando em conta o efeito pelicular. Ok, vamos brincar um pouco de física aqui. E perceber o que aconteceria se a nossa distância fosse muito maior que o raio do fio. A distância fosse muito maior que o raio do fio. O que significa? Que os fios estão suficientemente longe, ok? Estão muito longe um do outro, né? É isso que significa. Ora, então esse número aqui é muito maior que 1, então eu posso desconsiderar 1. Aqui vai dar raiz desse cara. Vai ficar esse cara aqui, mais esse cara aqui. O mesmo número vai multiplicar por 2. Então, no limite em que D é muito maior que R, a diferença de potencial dá Q sobre π epsilon L vezes Ln de D sobre 2R. Okay? De D sobre R, né, que matou o 2. Exatamente. E perceba que esse aqui é o resultado que a gente obteria se não houvesse efeito pelicular. Ok? Está coerente, porque se eles estão suficientemente longe do outro, o efeito pelicular é desprezível. Legal, né? Muito legal isso. Enfim. É muito legal isso aqui, dá até arrepio. Enfim. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo diferente. E qualquer dúvida, deixe nos comentários.